Tá certo? Bom, vamos lá, gente. Eu tenho falado um pouco e vou abrir um espaço para perguntas já já. As pessoas têm me perguntado, pastor, o que o senhor acha de tudo isso que está acontecendo? Eu acho que, eu falei ontem na igreja, eu acho que o mundo está enfrentando um ambiente de seleção. Eu acredito que nós estamos vivendo uma seleção natural. Sabe aquele ambiente onde os fortes sobrevivem e os fracos, os doentes, os inexperientes, os distraídos, eles vão sucumbir? Quando eu olho para esse ambiente, eu vejo que, inevitavelmente, a religião, a igreja, né, está vivendo um processo de seleção, onde os fracos não vão conseguir continuar caminhando, não vão conseguir voltar para a igreja, não conseguem ter a sua fé estabelecida em meio a essa crise. Então, eu vejo que tem gente ficando para trás. Quando eu olho algumas empresas, eu vejo que essas empresas, por fragilidade, por fraqueza, certo? Financeira, econômica, não vão conseguir sobreviver a essa crise e vão fechar suas portas. Eu vejo pessoas que não tinham nem noção de que sua imunidade era baixa e agora estão vendo, pega a doença num dia e morre dias depois. Nós estamos vivendo um ambiente, quer você goste ou não, me parece ser um ambiente de seleção, onde os fracos vão ficar para trás. Então eu queria te dar uma dica. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder, certo? Que na sua fraqueza você se sinta forte, porque você sabe das suas limitações, mas você sabe que seu Deus é o Todo-Poderoso e onipotente e ilimitado. Porque nesse ambiente as pessoas estão tirando suas vidas. Que tipo de pessoas são essas? As frágeis, as distraídas, as doentes emocionalmente. E por que fazem isso? Porque estão vendo seus casamentos se destruírem. Que casamentos? Essa pandemia está criando crise no casamento. E casamento lá precisa de pandemia para enfrentar a crise? Desde que o mundo é mundo, certo? Cônjuge sempre teve problemas. Talvez hoje tenha uma situaçãozinha que está sendo acentuada. Então nós estamos vivendo um ambiente de seleção natural, onde os fortes vão sair dessa história vivos, feridos talvez, machucados, doloridos, mas vivos. E muitos vão ver a falência, o divórcio, a morte física fazer parte da história, né, deles. Essa é uma grande verdade. E eu estou com minha voz que não estou aqui, né, me aguentando, então deixa eu partir direto para as perguntas aqui para ver se a gente consegue bater um papo, ok? E eu acho o maior barato. Vocês já viram como é que algumas pessoas fazem críticas? Eu não estou falando de política e estão perguntando sobre o Bolsonaro, porque eu apoiei, se eu tô, e as pessoas fazem de uma forma hiper agressiva, certo? Outras pessoas falam e me criticam e xingam e falam, aqui não vai rolar, entendeu? Eu não vou dar visibilidade para um anônimo só porque você está tentando me chamar para uma briga que eu estou sem tempo para brigar. Tá joia? Então não vai rolar. Ou você muda seu discurso, te bloquear eu não vou. Só se você falar palavrão. Tá? Eu bloqueio quando vocês usam palavras bem ruins. Aí, até hoje perguntei, ou bloqueei pouco. Vamos aqui ver umas perguntinhas aqui, ó. Vamos lá. Eu ignoro, não. É que não dá para ignorar, Marta. Eu acabo tendo que visualizar aqui. E eu fico preocupado com vocês. E não comigo. Eu estou acostumado. Entende? Vamos lá, aguardando o Adilson Vieira.
Vamos ver se ele conecta para ver qual é a pergunta do Adilson. Vamos lá, Adilson, boa noite. Boa noite, pastor, graça e paz. Graça e paz, é um prazer falar contigo. Está falando de onde? De São Bernardo, São Paulo, pastor. São Bernardo, ABC Paulista. Casado? Isso, casado, pastor. Oh, legal. Você quer fazer uma pergunta? Passou só para dar um alô? Pastor, eu tenho uma pergunta para fazer a respeito de conversão, pastor. Eu já sou batizado há 3 anos e meio aproximadamente, e eu percebi que depois que eu desci as águas, eu me reencontrei, eu criei uma intimidade maior com o Senhor. Só que depois de passado um tempo, eu percebi que eu fui caindo, fui diminuindo essa intimidade. Eu queria saber do senhor por que isso acontece. Vamos lá, irmão. Você tem um jardim, você tem um vaso de planta, você tem alguma coisa desse tipo na sua casa? Sim, tenho. Para de colocar água nela, espera um tempo e você vai ver como é que ela vai fazer, como é que ela vai proceder. À medida que você não rega, não cuida, o relacionamento de Deus, ele é renovável, ele é diário. Então, inevitavelmente, certo? Pessoas têm momentos marcantes que a levam para outros níveis de relacionamento. Algumas, depois de ter lido um texto bíblico, depois de ter escutado uma canção, depois de ter ido numa palestra, depois de ter ido num retiro, num trabalho de libertação, num batismo, sempre pessoas têm um momento que marca a sua vida e que a promove de nível, mas a promoção de nível, ela também acontece como uma regressão de nível. Entendeu? Se você não der o próximo passo para ir adiante, não cultivar, provavelmente sua vida, depois dessa experiência com o tempo, ela foi levada para um ativismo, ela foi levada para uma dinâmica onde o tempo dado para leitura bíblica, para jejum, para oração, para atividade que iria fortalecer e pelo menos manter isso que você estava sentindo, ela não aconteceu. Então, inevitavelmente, certo? Você não... intimidade com Deus não é aquela medalha que você ganha numa prova, coloca no pescoço, leva para casa e ela é sempre sua. Relacionamento com Deus, ele tem que ser mantido. Certo? É diário. Ele é diário, exatamente. Certo? Então, eu acho, retome isso, o seu compromisso, a sua leitura, o seu momento de oração, as reuniões de culto, os seus relacionamentos com pessoas que vão elevar isso, e já já você vai estar vivendo tudo isso novamente e muito mais, meu irmão. Tá joia? Obrigado, pastor. Deus abençoe. Nada, queridão. Um grande abraço. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Vamos lá, gente. Tem mais alguém aí? Coloca assim, eu quero perguntar. Vambora. Isso aí, gente, está dando palavra aí de incentivo, legal. Vambora. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Senão eu vou encerrar aqui o Power. Vamos lá. Vamos aí. Power Culto. Vamos ver quem é que vai falar conosco, conectando. Olá, boa noite, meu irmão. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Seu nome? Rick Galan. Rick? Isto. Rick, está falando de onde? Aqui de Nova Odessa, São Paulo. Nova Odessa, cidade onde mora meu amigo Mirko Levac, aí, pastor da Comunidade da Fé. Vamos lá, você quer fazer alguma pergunta, meu irmão? Quero sim. Então, diga lá. Na hora da pergunta, travou. Travou? Tá vendo? Travou. Vamos lá, fala de novo. Melhorou, né? Melhorou. O pastor que viaja bastante, conhece bastante ministério, certo? Certo. O que você tem a dizer
sobre o avivamento na igreja. Como que você vê o avivamento no contexto geral das igrejas evangélicas no Brasil? O que você percebe relacionado a jovens? Olha só, o que acontece é o seguinte, para mim, a palavra avivamento tem a ver com vida, ok? E algumas pessoas chamam alguns movimentos de avivamento, certo? Mas para mim, o verdadeiro avivamento é aquele, por exemplo, que Paulo viveu, de chegar até o fim e dizer: combati o bom combate. Sabe aquelas pessoas que conseguem prosseguir adiante, às vezes não com tanta euforia, com tanto pirotecnismo, sabe, com aquela coisa toda de demonstrações poderosas, com espasmos, sabe? Entendi. Na minha visão, eu sei que muita gente vai olhar para a minha vida. Eu tenho quase 30 anos de conversão. E muitas pessoas vão olhar para a minha vida e não vai me considerar avivado, porque eu nunca correspondi à perspectiva delas de avivamento que elas gostariam que eu tivesse. Porque, na verdade, quando eu coloquei Jesus na minha vida, não foi para suprir expectativas que pessoas teriam a meu respeito, mas sim eu queria entender para onde ele queria me levar. O que eu entendo é que eu estou há quase 30 anos no Evangelho, de uma vida, certo? Onde nunca me envolvi em escândalo, nunca tive problemas, nunca tive meu nome envolvido em situações. Então eu acho que o verdadeiro avivamento, irmão, ele está no meio da igreja. Tá certo. Só que grande parte das pessoas estão procurando aqueles movimentos, sabe, aquele de John Wesley, aquelas coisas pontuais, como se aquilo fosse acontecer o tempo inteiro em grupos. Não, nós estamos vivendo um avivamento. Algumas pessoas podem olhar para o Descende, por exemplo, que você falou comigo no contexto de jovem, e achar que está acontecendo algo extraordinário no mundo jovial. O que nós vimos foi uma grande reunião de jovens. Agora, dizer que a grande reunião é um avivamento, na verdade, só poderá ser dita se aqueles que se reúnem se transformarem a reunião e os ensinamentos em comportamento. Senão foi só uma reunião onde as pessoas foram, se divertiram. Aqui, né? Exatamente, é algo diário. Tá bom, meu irmãozão? Que Deus te abençoe, viu? Tchau, um abraço. Obrigado, hein? De nada. Amém. Bom, gente, só vai dar para falar com mais uma pessoa, ok? Vamos lá, quer fazer uma perguntinha? Vamos lá, se quiser, fale agora. Eu quero, então vamos lá, ué. Vamos lá. Estou aguardando aí. Ian Gabriel, é isso? Paz, pastor! A paz, tudo bom? Tudo em paz, graças a Deus. E o senhor, tá bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Está falando de onde? Meu nome é Adriana, falo de Juazeiro, Bahia. Juazeiro, na Bahia. É isso aí, terra boa. Como é que é a cidade vizinha aí? Como é que é a cidade vizinha? Petrolina, Pernambuco. Petrolina, Pernambuco. Só atravessar a ponte. Isso. Isso aí. Tá certo. Questão de 5 minutos estamos no Pernambuco. Eu sei, já tive aí, terra boa. E, infelizmente, eu estava doente e não tive como participar da palestra que o senhor deu na época. Tá viu? Certo. Tá certo. Quer fazer uma pergunta? Sim. Olha, pastor, eu sou casada há 15 anos, né? E meu filho mais velho tem 14. E quando eu casei,
na gestação, eu tive problemas na gestação e depois do parto eu passei 6 anos com depressão e síndrome do pânico. Não saí de casa, peguei obesidade, fiz redução de estômago há 5 anos atrás, estou menos 76 quilos. Moral da história, 6 anos que eu passei dentro de casa, olha meu menino mais novo. Dá tchau pro pastor. Eu estou com a sua imagem travada aqui. Eu não consigo travada? Te ver. Pronto. Mas eu acho que o importante é a pergunta. Eu passei esses 6 anos sem sair de casa, né? Com essa síndrome do pânico, com depressão. Então, o que é que eu quero dizer? Após a minha cirurgia bariátrica e a perca de peso, o que é que aconteceu comigo? Veio uma ansiedade de compra. Certo, e nisso, isso, quando a pastora Mary disse que comprava até capim pegando fogo, eu acho que eu cheguei a comprar capim pegando fogo. Né? E a gente passou, na realidade, ainda estamos passando essa provação dessa ajuda que eu não procurei, né? Eu procurei psicólogo para me ajudar na perca de peso, porque começou a perder cabelo, a gente perde muita coisa. Então, eu queria que o senhor, assim, me ajudasse nessa questão. E até outras pessoas que estão passando por isso e não tem ninguém para saber, porque para todo mundo a redução é uma beleza, né? Mas ninguém lembra do que vem depois, o que vai acontecer, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, eu tive essa compra compulsiva, fiquei devendo muito, né? Chegamos a ficar devendo quase R$8.000, R$9.000, para quem não tem o que, né? De onde, né? E eu voltei para a igreja, faço parte da primeira igreja batista daqui de Juazeiro. E o que é que acontece? Lá a gente tem esse acompanhamento, essa ajuda psicológica com minha apóstola. Então, eu vim saindo depois que eu comecei, que eu voltei a ter comunhão na igreja, né? Com conversa. Como é que você está hoje? Só para eu entender, como é que você está hoje? Hoje eu estou bem. Beleza, graças a Deus. Viu? A questão financeira... Já ajustou? Aí eu queria até que... Já ajustou, graças a Deus. Aí eu queria, assim, que o senhor desse... Como o senhor passou por isso também, da Mary, né? Fazer a redução dela. Eu queria que o senhor dissesse, assim, a experiência, como foi. Se teve alguma coisa dessa parte, né? A história da redução do estômago, ela é uma coisa física e uma coisa mental. Isso. Tá certo? Então, o grande problema é que você corrige o físico, mas não corrige o mental. Né? Algumas pessoas, se corrigir o mental, elas diminuem né, o seu apetite, consegue controlar seu apetite e vai ter uma perda de peso. Mas dependendo do seu metabolismo, qualquer descuido você ganha peso novamente, às vezes ganha dobrado. Certo? Isso. Então, tem gente que, inevitavelmente, não basta só ter uma mudança mental. Também precisa de uma mudança física, que é uma redução. Certo? Isso. Então, as duas coisas têm que andar juntas. Certo? Então, ter uma mudança de alimentação e uma mudança mental, né? E também ter uma mudança física. O que acontece com algumas pessoas? Muda o físico, mas não muda o mental. E aí tem problema. E quando consegue fazer isso, às vezes a mudança é tão drástica que ela vai gerar um distúrbio em uma outra área, para fazer uma compensação de prazer, porque o que acontece? O obeso, ele tem prazer em comer. Então, se ele tira a comida no físico e no mental, o prazer vai precisar aparecer em algum outro local. E no seu caso, ele apareceu na compulsão pelas compras. Isso. Entendeu? Então, inevitavelmente, o caminho é duplo. Um especialista e um profissional
da área que vai te ajudar e te ferramentar a controlar a sua mente, certo? Bons ou boas, né? Bons suplementos que vão te dar uma ajuda, que você também vai precisar de saúde física. Ainda tem isso, né? A questão nutricional. Exatamente. E fora isso... Tem que ter dinheiro para poder... Isso aí, porque tem gente que pensa assim, vou até gastar menos dinheiro, porque eu vou comer menos. Está muito enganado. Isso. Entendeu? Você vai gastar mais porque o suplemento acaba sendo mais caro do que a própria comida. Mas eu diria para você, um bom suplemento, um bom terapeuta e um bom joelho para colocar no chão e clamar a Deus para te ajudar a resolver tudo isso. Tá bom? Esse é o melhor. Tá. Que Deus abençoe. Muito obrigada. Um grande abraço. Foi um prazer, viu, pastor? Prazer foi meu. Deus abençoe.